guys, how are you? Teacher Vini here, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre uma coisinha bem interessante, uma característica que acontece na língua inglesa, que é quando a gente forma frases com um verbo seguido de um outro verbo. Vamos chamar aí de verb plus verb. Então olha só, digamos que eu tenho a seguinte frase: I need to study. Bom, eu tenho o verbo need e eu tenho o verbo study. Vocês acham que estaria correto eu falar I need studying? E agora? Gerou uma dúvida, né? Como será que eu coloco? Infinitivo ou ing? Esse é o tópico da nossa aula. Muita gente tem essa confusão, não sabe o que acontece quando a gente está estruturando frases dessa maneira. Afinal de contas, eu tenho que seguir com infinitivo ou com ing? Bom, existem duas explicações para essa característica da língua. Eu vou falar das duas, tá? A primeira foi o jeito que eu aprendi, que era memorização. Sim, a gente tem verbos que exigem que o segundo verbo venha no infinitivo. Por exemplo, a primeira frase que eu dei para vocês é a primeira frase que está correta. I need to study. Por quê? Porque o verbo need, ele exige que o segundo verbo, que vem logo na sequência, esteja no infinitivo. Ou, por exemplo, I want to go to the mall. O verbo want é outro verbo que exige que tenha um infinitivo logo na sequência. Existem alguns outros verbos que eu vou dar exemplos aqui que seguem no infinitivo. Claro que o ideal seria você procurar na internet essa listinha. É bem simples, é só você colocar verbs followed by infinitive or ing, ou verbos seguidos de infinitivo ou ing. Então vamos lá, a gente tem mais alguns exemplos de verbos seguidos com o infinitivo. Appear, agree, aim, ask, attempt, entre outros, tá? Bom, o segundo grupo são aqueles verbos que exigem que o segundo venha sempre com ing. Então, por exemplo, a expressão can't stand, né, que é não suportar, não aguentar mais. I can't stand working anymore. Você pode perceber que logo após can't stand, a gente utilizou working. Não traduza como trabalhando, tá? Ah, eu não suporto trabalhando mais. Não, eu não suporto trabalhar mais, tá? Esse ing não tem nada a ver com o gerúndio, é somente uma inflexão, uma modulação do verbo por conta dessa regra, tá? Vamos a mais verbos que exigem a utilização do ing logo na sequência. Delay, deny, detest, entre outros. Bom, nós temos a terceira categoria, que são os verbos mistos. Eles aceitam tanto o ing quanto o infinitivo. Geralmente, verbos de preferência, por exemplo, love, adore, hate, detest, prefer. Esses verbos de preferência, eles aceitam tanto um quanto o outro. Então eu posso falar I love to go to the mall, quanto I love going to the mall. I detest to be with people. I detest being with people. I prefer to eat shrimp. I prefer eating shrimp. Tanto faz, não tivemos mudança nenhuma no sentido. Só que este terceiro grupo cria um subgrupo dentro dele. Ai, meu Deus, como assim? Pois é, existem verbos que são mistos que eles fazem uma pequena perda de sentido. Por exemplo, o verbo stop. Eu posso falar assim, I stopped to smoke. Como eu posso falar I stopped smoking. Gramaticalmente, as duas frases estão corretas, porém, elas têm uma diferença de sentido. Quando eu digo I stopped to smoke, eu estou dizendo que eu parei para fumar. Já o I stopped smoking é eu parei de fumar. Outros verbos que são mistos e que fazem essa perda de sentido seriam os verbos forget,
or remind, or remember, ok? Vini, no começo do vídeo você disse que existiam duas explicações. Pois é, a primeira foi como eu aprendi, através de listinhas. Mas existe uma segunda, que é quando a gente está falando de sequência de fatos. Olha, eu já adianto que nem sempre dá certo, tá? Por isso que eu sou mais adepto da listinha. Mas vocês podem tentar fazer dessa maneira também. Então vamos lá, quando eu digo assim para vocês, I need to study. Eu preciso estudar. O que acontece primeiro? Primeiro eu tenho a necessidade. E aí, logo na sequência, eu vou estudar. Você percebe que o need foi a primeira ação que aconteceu e o study foi a segunda? Os verbos estão na sequência certinho. Quando acontece dessa maneira, eu vou sempre utilizar o infinitivo. I want to go to the mall. Primeiro eu tenho a vontade, eu quero. E logo na sequência, eu vou ao shopping. Deu para entender? Quando acontece a primeira ação e logo na sequência tem a segunda e os verbos não têm essa inversão, a gente mantém no infinitivo. Agora, como que a gente faz com o ing? Muito simples. É quando o segundo verbo é a primeira ação da frase. Por exemplo, he admitted cheating on the test. Ele admitiu colar na prova. Concorda que colar foi a primeira ação e logo depois ele admitiu? Então a ordem está trocada. O segundo verbo aconteceu primeiro. Por isso que eu estou utilizando aí o ing. Bom, é um tópico um pouco chatinho, eu sei, a gente tem que praticar, a gente tem que tentar memorizar, a gente tem que vivenciar a língua, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir e eu tô aqui para ajudar. Bom, se você tá me vendo no meu perfil pessoal, segue lá no profissional, @teachervinifaro. Tô esperando você mandar mensagem pra gente começar as suas aulas. Um grande beijo, see you next class!